Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Conceitos Teológicos. Hoje estamos aqui para mais uma lição. Estudaremos a lição de número 2 da nossa revista Betel, com uma lição bastante profícua e interessante, ao qual vai falar sobre a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. De antemão, já gostaríamos de começar abordando com uma pergunta. O que te leva ao culto? O que te leva a ir à igreja cultuar ao Senhor? Evidentemente, alguém vai responder de uma forma muito sucinta e rápida. O que me leva ao culto é para ir adorar. Alguém, de repente, vai responder. Eu vou ao culto adorar. Mas, em contrapartida, vamos para mais uma pergunta. O que é adorar? No dicionário, se nós formos procurar na sua etimologia, a palavra, o que significa, o seu significado, vamos encontrar lá reverência, a palavra reverência. Adorar é reverenciar a alguém. Adorar tem a ver com uma forte admiração a alguém. Adorar tem a ver com uma devoção a alguém. Mas a pergunta, vamos mais uma pergunta. A quem temos prestado a verdadeira adoração? A quem temos reverenciado de forma verdadeira? Ou a quem temos tido uma profunda e forte admiração de forma verdadeira quando vamos ao culto? Por quê? Porque às vezes nós dizemos, vamos responder, nós estamos indo reverenciar, estamos indo adorar a Deus. Mas vamos fazer uma pergunta reflexiva. Será que temos ido ao culto de fato para prestar adoração verdadeira a Deus? Será que vamos à igreja de fato para adorar a Deus? Por quê? Porque tem nomes que temos dentro do nosso ambiente cristão que por vezes têm levado mais pessoas à igreja do que propriamente um nome que é sobre todo o nome. Alguém vai perguntar, me explica melhor essa situação. Tem gente que vai ao culto não por causa da adoração a Deus, para adorar a Deus. Tem gente que vai ao culto por causa de outras vias, por causa de outros nomes. Em que sentido? Tem gente que vai ao culto por causa do pastor da revelação, porque o pastor revela e vai ao culto. Nós que estamos no ambiente cristão, que estamos acostumados ao meio pentecostal, nós sabemos que existem pessoas que só vão a determinadas igrejas porque lá tem o pastor da revelação, ou a irmã que revela. E se aquele irmão, aquela irmã não estiver no culto naquele dia, as pessoas não vão, porque o pastor da revelação não vai, ou a irmã da revelação não vai. Será que vai ao culto de fato com o intuito verdadeiro de adorar? Ou vai por causa da revelação que vai receber? Tem gente que vai ao culto por causa do pregador, que é um pregador renomado. Então, se aquele pregador é renomado, eu vou ao culto. Tem gente que vai ao culto por causa do cantor que vai se apresentar naquele dia. E diante dessas perspectivas que nós estamos abordando, muitas igrejas se veem reféns de estarem criando eventos em cima de eventos para atrair pessoas, porque senão as pessoas não vão ao culto. Tem igrejas que precisam criar campanhas em cima de campanhas para prender as pessoas, porque senão as pessoas não aparecem. Tem igrejas que precisam lá distribuir água ungida, outras precisam distribuir rosa ungida, outras precisam criar alguma coisa mirabolante para as pessoas poderem ir à igreja, porque senão as pessoas não vão. Nesse sentido, o que te leva ao culto? Volta a pergunta. Você vai ao culto para adorar de fato? Ou vamos ao culto por causa de alguma coisa que nos prenda lá? Outra pergunta. A quem devemos prestar culto de adoração verdadeira? Para não ficarem nossas palavras, a presente lição nos apresenta o textual, baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, ao qual nos diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vamos à igreja para sermos edificados, pela palavra de Deus. Bem como o leitor em classe, o texto de referência está baseado lá em Salmos, de número 122, do verso
1 ao verso 9. Esteja lendo aí na sua casa e meditando. O que é cultuar? Se nós dissemos que vamos ao culto para cultuar, o que é cultuar? Já dissemos aqui que, de certa forma, cultuar envolve uma prática de venerar. Cultuar envolve uma prática de reverenciar a priori a Deus. Nós vamos ao culto para reverenciar a Deus. Vamos ao culto para venerar a Deus. E o culto é algo bíblico. O culto é algo bíblico. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, uma certa feita, disse: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus procura adoradores, ou Deus procura pessoas que sejam reverentes a Ele, Deus procura pessoas que tenham admiração forte e profunda por Ele, Deus procura pessoas que tenham devoção a Ele, então isto é prestar culto a Deus. E alguém vai perguntar: qual o melhor lugar para se prestar culto ao Senhor? Nós vamos responder que o melhor lugar para se prestar culto, né, de certa forma, nós precisamos entender que para se prestar culto a Deus não precisa-se de fato de um lugar. A sua vida pode ser um culto ao Senhor. Quando você se entrega, o seu culto racional, com a sua vida, com as suas atitudes, você já está prestando culto a Deus. Então, quando nós falamos de culto, em primeiro lugar, nós falamos sobre essência. A sua essência, o seu modo de ser, a forma como você se porta diante de Deus, a forma como você reverencia a palavra de Deus, é um prestar culto ao Senhor. Não é apenas uma formalidade onde nós nos reunimos e cantamos 3 hinos da harpa, onde nós nos reunimos e ouvimos uma palavra, onde nós nos reunimos e ouvimos um louvor. Isso é uma liturgia, uma formalidade. Mas antes disso, se pressupõe que a pessoa tem uma essência, tem uma vida, né, que adora, que reverencia ao Senhor. E nós prestamos culto a Deus de forma individual, nossa vida em essência a Deus, bem como de forma coletiva, junto aos irmãos. E para tanto, de forma coletiva, precisamos de um lugar. A Bíblia nos revela em Atos capítulo 2, verso 46, que os apóstolos ali perseveravam unânimes todos os dias no templo. Então eles se reuniam unanimemente todos os dias no templo. Então eles tinham um lugar ao qual eles também reverenciavam a Deus de forma coletiva. Então o culto, além de individual, com a sua vida prestar ao Senhor, também precisa ser prestado de forma coletiva em um lugar com demais irmãos. Isso é bíblico. Os apóstolos, a igreja se reunia em um lugar, em um ambiente, por vezes no cenáculo, né? Eles se reuniam, por vezes em lares. Precisa-se de um lugar coletivo para adoração. Só que tem pessoas que querem fazer uma coisa formal. As pessoas, por vezes, querem adorar a Deus quando chegam apenas no ambiente, quando o culto vai além disso. Quando eu digo que a sua vida é um grande culto ao Senhor, o seu culto começa em casa. O salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria dele começou já na casa dele. Quando ele estava anteriormente, antes dele chegar ao culto, a alegria dele já tinha começado. Porque só de saber que ele iria à casa do Senhor, o coração dele se alegrou. Então o culto já começa quando nós começamos com o nosso desejo, nosso entendimento se volta para nossa mente, se volta para aquilo, né? O culto começa bem antes do culto começar. Você pode prestar um culto a Deus bem antes do culto formal começar. A sua vida é um culto ao Senhor. E por vezes as pessoas vão ao culto para assistir ao culto. Não, eu vou lá que eu vou assistir o culto. Não vá ao culto para assistir. Vá ao culto para realizar com a sua vida. As pessoas hoje, infelizmente, estão tendo uma noção muito errada. Eu vou lá porque lá tem aquele pastor lá, vou lá assistir o que aquele pastor vai falar. Você está indo com a motivação errada e não está prestando culto a quem de fato deva ser prestado, que é a Deus. Eu vou lá porque lá vai estar aquela cantora ou aquele cantor que canta muito, vou lá assistir. Eu vou lá porque lá, hoje em dia tem muito, né,
Vai ter aquela celebridade, hoje adorador já não é nem mais adorador, virou artista. Vai ter aquele artista gospel que vai estar adorando, vai ter aquela artista gospel que vai estar lá fazendo alguma coisa, vai ter aquele contador de piada ou aquele contador de história, aquele motivacional, aquele coach que vai me motivar, vai ter aquele ou aquela. As personalidades estão valendo muito mais do que o nome que é sobre todo nome. E as pessoas estão indo para o culto, para cultuar outras coisas a não ser Deus. Mas a proposta dessa lição é nos esclarecer que o culto relevante é o culto que o Senhor é adorado. E no culto ao qual o Senhor é adorado, não é o pastor que faz, não é o presbítero que faz, não é o cantor que o faz, não é a banda que vai fazer, não é o irmão, a irmã de oração que vai fazer. Quem vai realizar este culto é você, no coletivo. Todos participam. O verdadeiro culto, todos participam. Tanto é que o texto áureo nos diz que quando nós nos ajuntamos, cada um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua estranha, outro tem interpretação. Todos fazem alguma coisa. Então, nos traz a ideia que todos participam. O verdadeiro culto em adoração a Deus, ele é participativo, onde você participa adorando, reverenciando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Tem gostado do nosso conteúdo? Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso. Como já dizemos aqui, esse canal é bem conciso, as nossas lições, né? Mas nós procuramos de forma bem pragmática, estamos abordando assuntos da Escola Bíblica Dominical. Sou membro da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, em Itaipava, número 100, no bairro do Gentil, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E nossos cultos são quartas, sextas e domingo às 19 horas e a nossa Escola Bíblica Dominical é às 9 horas. Vai ser uma bênção, você que mora nas redondezas, vir nos fazer uma visita. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e que você preste cada dia mais culto em adoração a Deus. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos a palavra poderosa. A todos que nos assistem, têm nos assistido, o meu muito obrigado, um abraço, a paz do Senhor, nossa irmã Rosa Andréia, nosso amigo Eliseu e a tantos outros que têm nos assistido, nos prestigiado. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua família e que nós continuemos sempre a prestar culto verdadeiro ao Senhor Jesus. Vou deixar ainda nos nossos comentários, né, alguns 2 links ao qual tem aí livros, né, ao qual você vai estar podendo ler aí, e-books poderosíssimos que vão estar edificando a sua vida, escritos, né, de minha autoria e vão estar abençoando também o nosso ministério em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.